Josué capítulo 7. Josué 7. Todo mundo achou, amém? Vamos ler a partir do verso 1. Josué 7, verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhes disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração daquele povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentávamos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Capítulo 8, versículo 18. Capítulo 8, verso 18. Então disse o Senhor a Josué: Estende para Ai a lança que tens na mão, porque esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Até aqui, queridos. Meu Deus, obrigado por esta palavra, porque nós sabemos que ela é viva e eficaz, e ela sempre produz resultado na nossa vida. Eu peço que o Senhor venha falar conosco esta noite de forma objetiva e poderosa, Senhor. E nos revela o teu propósito através desta palavra. E nos ajuda a sair daqui abençoados e renovados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Eu quero falar com vocês hoje sobre como vencer uma guerra. Diga, como vencer uma guerra. O que é uma guerra? Uma guerra, ela é composta de várias batalhas. Pode ser que você perca uma batalha. O que você não pode é perder a guerra, não é verdade? Então, não significa que se você perder uma batalha, você perdeu a guerra. Ou que se você venceu a batalha, você também venceu a guerra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A Bíblia diz que Deus, Ele é o Senhor da guerra. Diga, Deus é o Senhor da guerra. E é Ele que nos dá a vitória, queridos. A verdadeira vitória que eu e você busca, ela não está na força do nosso braço, ela está nas mãos do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 10 diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do braço do Senhor, na força do seu poder. Então não é a gente tentar com a nossa própria força e capacidade, que muitas das nossas batalhas nós só vamos conseguir vencer com a ajuda de Deus. Amém? Você, querido, pode ter perdido algumas batalhas na sua vida, pode ter perdido batalha na sua casa, no seu trabalho ou até mesmo dentro da igreja. Mas o Senhor cuidará de você e vai ajudar você a conquistar a guerra. Diga glória a Deus. Isso que é importante. Esse texto que nós lemos do livro de Josué fala de uma batalha que o povo de Israel travou e que eles perderam essa batalha. É interessante, queridos, que quando eles entraram na terra de Canaã, a primeira batalha que eles enfrentaram foi os muros de Jericó. Muros intransponíveis, uma cidade intransponível, uma fortaleza, que era impossível aos olhos do humano alguém conquistar Jericó. E Deus dá para Josué uma estratégia para que eles pudessem vencer aquela batalha contra Jericó. Todos vocês conhecem a história, sabem que Deus disse que era para eles dar 7 voltas em torno de Jericó durante 7 dias. No 7º dia, dar 7 voltas. E quando eles fizessem isso pela fé, crendo naquela estratégia de Deus, ao tocar da trombeta, aquelas muralhas iriam cair. Muralhas que tinham quase 15 metros de altura por 3 metros de largura. Eles construíam casas em cima daqueles muros da cidade de Jericó. E a Bíblia diz que ao tocar a trombeta no 7º dia, os muros vieram abaixo. Eles entraram na cidade de Jericó e conquistaram aquela cidade. E Deus deu uma orientação para eles, de tudo que está aqui. Vocês não podem pegar nada, porque tudo que está na cidade de Jericó está amaldiçoado. É tudo consagrado a demônios. E um dos guerreiros de Josué, chamado Acã, ele colocou o olho numa capa babilônica, em alguns escudos de ouro, em algumas pratas, e ele escondeu nas coisas dele. E por causa desse pecado, de ter desobedecido uma ordem de Deus e ter roubado aquelas coisas que não era para pegar, quando eles foram enfrentar uma outra batalha contra a cidade de Ai agora, uma cidade muito menor, muito inferior à cidade de Jericó. Tanto que quando os espias voltaram da cidade de Ai, disseram assim para Josué: Josué, não precisa enviar muita gente para lá não, porque a cidade é pequena, tem pouca gente lá. Envia 3.000 homens, já é o suficiente. Os 3.000 homens foram para a batalha e foram derrotados nessa batalha. Depois, Deus revela para Josué qual era o motivo deles terem sido derrotados, por causa do pecado de Acã. Mas até então, Josué não sabia o que aconteceu, meu Deus. Nós vencemos uma grande batalha, algo que era impossível aos olhos humanos vencer, e agora diante de uma batalha tão pequena dessa, a gente perde. Como que é possível o negócio? Ele não entendeu o que estava acontecendo. O texto diz que aqueles homens ficaram muito cansados. E às vezes, nós perdemos batalhas porque a gente se cansa no meio da batalha. O problema é quando a gente se cansa no meio da batalha. Todos nós enfrentamos batalha na vida.
E o inimigo vem contra nós para lançar dardos, para nos desanimar, para nos desencorajar e nos deixar cansados. Mas esse cansaço que eles sofreram não era um cansaço do corpo. Não é esse cansaço que você sofre quando você trabalha o dia todo e chega na sua casa moído de cansado. Que uma noite de sono, no outro dia você acorda renovado e fortalecido, não é verdade? Mas esse cansaço é aquele cansaço que talvez você já sentiu na sua vida. Um cansaço de você dormir a noite toda e no outro dia você acordar cansado, parece que você não descansou a noite. É um cansaço que não te dá ânimo para fazer nada durante o dia. Você vai para o seu trabalho empurrado, amarrado, você faz as coisas, não tem mais prazer para fazer. Você não tem mais alegria para fazer as coisas. E quando a gente se cansa dessa maneira, a gente perde batalhas pequenas na nossa vida. Coisas que aparentemente a gente já passou, já enfrentou, já superou, vem novamente sobre a nossa vida e a gente não consegue enfrentar e vencer uma pequena batalha. Foi o que aconteceu com esse povo aqui. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E eu quero mostrar e falar para vocês aqui alguns passos quando a gente perde uma batalha na nossa vida, mas que a gente deseja vencer a guerra. Amém? O que foi que aconteceu aqui? No versículo 5, deixa claro aqui que esse povo ficou desanimado. Quando a gente perde uma batalha na nossa vida, seja ela qual for, qualquer área da nossa vida, isso naturalmente nos desanima. Tira nossa coragem e força para enfrentar a vida. A gente pensa em desistir, em parar, diante às vezes de um pequeno desafio, talvez não é algo nada grande, não é algo que a gente possa olhar e falar assim, não, isso aí é impossível para mim, não, às vezes é coisa pequena, e a gente é derrotado naquela área, é derrotado naquilo lá, e é natural que a gente desanime. O texto diz que eles desanimaram totalmente. Nenhuma pessoa desanimada, queridos, vai vencer uma guerra. Se você não vencer o desânimo, você não consegue vencer a guerra que está diante de você. O desânimo, o que ele é? É o carimbo para o fracasso. Por isso que o diabo ataca muito as pessoas com o espírito do desânimo. Vocês estão entendendo? Então, toda batalha perdida tira de nós o quê? O ânimo. Nos desencoraja, nos desmotiva, nos traz um abatimento, nos traz uma tristeza. E isso, querido, é uma coisa normal. Todo mundo passa por isso. O que a gente não pode é deixar que esse desânimo venha fazer a gente parar a nossa caminhada. Porque não lutamos para perder. Alguém entra numa luta para perder? Você fizer uma entrevista com aqueles lutadores de MMA lá. Como é que chama aquele que quebrou o pé lá? Anderson Silva. Quando ele foi enfrentar aquela luta lá, aquele outro lutador lá, é lógico que ele nunca passou pela cabeça dele que ele ia quebrar o pé naquela luta, não é verdade? Se alguém fosse entrevistar antes da luta, ele ia falar o quê? Ele ia falar assim, ó, eu vou lutar aí, mas eu tô sentindo que eu vou perder essa luta, eu tô confiando que eu vou ganhar. Algum lutador entra numa luta e pensa um negócio desse? Não pensa. Você vê um olhando para a cara do outro com aquela cara assim de bravo, né? Com aquela cara assim de um olho no olho, e um começa a confrontar o outro, desafiar o outro, né? Vai ter uma luta, não sei se é sábado agora, eu estava vendo a entrevista dos dois, um olhando para a cara do outro, tinha aquela foto, e falando assim, rapaz, eu vou te arrebentar lá, você não vai dar para nada não, a vitória vai ser minha. Eles têm autoconfiança, eles entram lá no ringue, lá falando assim, eu vou ganhar, eu vou vencer. Então nenhum de nós, querido, entra numa luta para perder. Toda batalha que a gente enfrenta na vida, a gente confia que a gente vai ganhar. A gente acredita que a gente vai ganhar. Mas quando a gente começa a perder, quando a gente começa a deixar de ganhar, a gente desanima. A gente quer parar de tentar, não quer tentar mais, a gente quer desistir do sonho, a gente quer desistir do projeto que Deus tem, por causa de uma derrota que nós sofremos. Só que você precisa entender algo, que eu e você, nós somos totalmente responsáveis para nos reanimar diante de uma perda, de uma batalha, de uma luta. Nós não podemos ficar esperando as pessoas virem nos levantar, virem nos animar, virem nos encorajar.
Nós é que somos responsáveis para nos levantar e nos reanimar. O problema é que a gente fica esperando das pessoas, esperando alguém chegar, pegar a gente no colo, e falar assim, vai de novo, você vai conseguir. Vai de novo, não desiste não. Eu estou com você, estou apostando em você, estou acreditando em você. A gente fica esperando alguém chegar. A gente quer uma motivação externa, enquanto que a motivação está dentro de nós. Nós temos que nos motivar nós, querido. É verdade ou não é? Então você pode ter perdido uma batalha contra uma doença, talvez, um problema familiar ou uma crise financeira. Mas você precisa encontrar em quem força para vencer. Diga Deus. Você precisa encontrar em Deus uma forma para você se reanimar de novo e continuar nessa batalha. Senão, além de você perder a batalha, você também vai perder a guerra, querido. Lá em 1 Samuel, coloca para nós isso aí aqui, o texto. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Fala de um homem chamado Davi. Todo mundo conhece a história dele na Bíblia. Davi perdeu uma batalha, queridos. Ele saiu para uma guerra e ele morava numa cidade chamada Ziclag. Ele saiu 3 dias para ele chegar na onde ele ia fazer a batalha. A hora que ele chegou lá, o rei dos filisteus olhou para Davi: Davi, você e seus homens podem voltar para Ziclag, porque vocês não são precisos vocês aqui não. Nós vamos enfrentar essa batalha sozinhos. Davi falou: beleza, então, vou voltar. Melhor ainda, vou voltar para os braços da minha esposa, das minhas esposas, que ele chama de uma mulher, né? E vou lá para abraçar meus filhos, para ficar com a minha família. Aí ele voltou para a casa dele, 3 dias de caminhada, até chegar na cidade de Ziclag. A Bíblia diz que quando ele estava chegando, de longe, o que ele viu? Fumaça. Fumaça, muita fumaça. O que aconteceu? Ele ficou preocupado. Ele e os seus homens saíram correndo. Veja que eles estavam numa expectativa, numa alegria, voltando para casa, querendo rever a família, rever os filhos. Mas de longe ele vê algo, um sinal de uma tragédia talvez que aconteceu lá. E quando ele chega, a Bíblia diz que ele viu tudo queimado. Os amalequitas tinham vindo até Ziclag, aproveitou que não tinha homem nenhum na cidade, porque todos os homens saíram para a guerra. Eles tocaram fogo na cidade e levaram presos as mulheres e as crianças. O que a Bíblia diz? Que Davi ficou muito abatido, muito triste. Os amigos de Davi começaram a pegar em pedras para apedrejar Davi, culpando ele por causa daquela coisa que aconteceu. Como se fosse ele o culpado. Olha o que diz. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e suas filhas. Mas o que foi que Davi fez? Ficou lá chorando, ficou lá se lamentando, ficou lá desanimado, Davi ficou lá desencorajado. O que foi que Davi fez? Diga, ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu nele, se fortaleceu na força dele, na inteligência dele, na capacidade dele. Não, se fortaleceu em quem? Se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então, esse é o segredo, querido. Quando você perde uma batalha, uma luta na sua vida, que você vem um desânimo contra você, você tem que buscar em Deus força. Fala: Senhor, eu perdi essa luta, eu perdi essa batalha, mas eu confio no Senhor, meu Deus. Eu aqui, meu Pai, eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho força para lutar mais. Eu estou cansado, eu estou abatido. Eu já estou lutando há tanto tempo e não estou vendo solução para esse meu problema, para essa minha casa, para essa minha família. Mas eu creio que o Senhor pode me fortalecer. Eu não tenho força, mas o Senhor tem força para me dar, meu Deus. Foi isso que Davi fez. Ele buscou em Deus. Põe o verso 7 lá. Como é que fala o verso 7? Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amaleque: traz-me o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Verso 8, põe lá. Então Davi consultou seu pai. Não, consultou sua mãe. Consultou seu melhor amigo. Seu patrão. Desculpa, querido. Consultou o Senhor, aleluia, dizendo: perseguirei eu esta top e alcançá-la-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás.
Vocês estão entendendo, amado? Sim ou não? É? Davi, querido, ele não gastou tempo culpando as pessoas. Às vezes a gente perde uma batalha, perde uma luta. Ah, mas eu tô desse jeito, é por causa dessa minha mulher aí, ó, que só sabe reclamar, meu Deus do céu, não tô aguentando mais. Ah, eu tô desse jeito por causa desse meu marido que não me ajuda em casa. Ah, eu tô desse jeito por causa desses meus filhos que são desobedientes, são rebeldes dentro de casa. Ah, eu tô desse jeito nessa situação por causa desse meu patrão que não reconhece o meu valor, que não aumenta o meu salário. Ah, eu tô desse jeito por causa desse governo que só sabe roubar, esses políticos que só sabem roubar, só tem corrupção nesse país. Ah, eu tô desse jeito que não tem oportunidade para mim. Ah, e a gente fica culpando a circunstância, a gente fica culpando as pessoas, a gente fica culpando os outros. Davi não fez isso. Ele não fez isso. Amém? Davi, o que ele fez? Ele assumiu a responsabilidade pelo desânimo nele. Eu estou desanimado e a culpa é minha. A culpa não é de ninguém, não é das circunstâncias, não é dos problemas. A culpa desse desânimo é meu. Eu vou me levantar, eu não vou aceitar ficar prostrado, não. Foi o que ele fez. O exército de Davi queria fazer o quê? Apedrejar ele. Sabe por quê? Que eles queriam apedrejar Davi? Porque as pessoas buscam algum culpado para a situação que estão vivendo. Todo mundo quer um culpado, ninguém quer assumir a responsabilidade por causa daquela situação. Estou vivendo essa situação por causa de mim mesmo. A culpa não é da minha mulher, não é do meu filho, não é do meu marido, não é do meu patrão, a culpa é minha. Chama a responsabilidade para você e se levanta e fala: a culpa é minha, Deus, mas eu não vou viver debaixo dessa derrota não, porque o Senhor é um Deus que projetou vitória para mim. Eu sou mais que vencedor, maior o que está em mim do que o que está no mundo, aleluia. E aí você declara a palavra, aí o diabo vem contra você, você declara a palavra, porque a palavra é uma espada que vai te ajudar a tanto te defender como atacar o teu inimigo. E aí você vence a batalha. Amém? Como que você pode manter a motivação? Pastor, eu vou falar para você uma coisa, eu entrei nesse culto aqui meio mirradinho, desanimadinho. O que eu posso fazer então, pastor, para me manter minha motivação? Querido, ninguém consegue manter a motivação sem ter um grande propósito na sua vida. Uma pessoa que não tem um propósito na sua vida, vive desanimado, qualquer luta, qualquer batalha, qualquer coisa desanima a pessoa. A pessoa perde a força para viver, para lutar, porque luta nós vamos ter todo dia, querido. Nós não estamos livres de luta, nós vamos ter luta. Mas quando você tem um grande propósito na sua vida, você vence qualquer batalha. Posso ouvir um amém? Então todos nós ficamos exatamente motivados quando nós estamos numa missão ou em uma função que sabemos que é o propósito de Deus para a nossa vida. Veja que você trabalha numa empresa. E aí chega o domingo, final de semana, né? Chega sexta-feira, sexta-feira, teu coração já começa a bater mais forte. Ai, final de semana está chegando. Se tem um feriado na segunda-feira, então, melhor ainda. Aí você fica mais animado ainda. Só que você passa o final de semana, quando chega domingo à tarde, você começa a ficar angustiado. Por quê? Porque segunda-feira de manhã você tem que trabalhar. Porque o seu trabalho não é um prazer para você. Não é um propósito para você estar trabalhando. Você faz aquilo por obrigação, porque você tem que fazer, você tem conta para pagar. Não é verdade? Você tem que pôr comida na sua casa. E você levanta de manhã para trabalhar, porque você é obrigado a trabalhar. Mas quando você tem um propósito naquilo que você faz, você vai motivado. É que as pessoas costumam falar assim. Quando a pessoa sai para trabalhar, ela pergunta assim: para onde você vai? Vou para a luta. Vou para a peleja. Vou para a batalha. É assim ou não é? Quando você vai? Rapaz, eu vou para uma festa. Aleluia! Uma festa! Tá tão motivado para ir para o serviço, para ir trabalhar. E aí, onde você vai? Rapaz, vou para uma festa. Não vejo a hora de chegar lá para botar a mão na massa, começar a trabalhar, começar a fazer as coisas. Não, a maioria das pessoas, por quê? Tem que ter um propósito, querido. Tudo que você faz na tua vida. Pode ser que você não esteja motivado onde você está trabalhando, porque talvez não é o ideal que você quer para a sua vida. Mas a Bíblia ensina o quê? Que nós temos que valorizar o que Deus pôs na nossa mão.
aquilo ali ainda não é o nosso ideal. Mas aquilo ali vai nos levar ao nosso ideal se nós estivermos trabalhando com a motivação correta no nosso coração. Se nós estivermos alegre, feliz e manter uma motivação ali onde nós estamos. Porque como que é duro você entrar num comércio, numa loja para comprar alguma coisa, e você vê aquelas funcionárias da loja encostadas assim, com aquela cara de... dá até medo de perguntar alguma coisa. Né? Acho que elas pensam, entrou mais um. Entrou mais um, tem que atender esse cara aí, meu Deus do céu. Ih, Jesus. Fui numa loja uma vez para comprar um sofá. Eu não ia comprar o sofá, E eu só fui para ver o preço do sofá. Mas o vendedor me atendeu com tanto entusiasmo. Não, isso aqui, rapaz, isso aqui é tecido Gobelém, sei lá, Gobelém. Olha, pegou uma caneta e furou o sofá. Isso aqui você tem criança na sua casa? Isso aqui não fura, rapaz. Você meteu uma caneta aqui, uma tesoura. Esse tecido não fura. E começou a falar da qualidade. Eu fiquei olhando, rapaz, vou levar esse sofá. Tem que levar esse sofá, né? O negócio é bom mesmo, vou levar então. Mas não é, porque o cara me atendeu com tanto entusiasmo que ele me contagiou com o entusiasmo dele. Não me atendeu com a cara fechada, triste, desanimado, tá obrigado a me atender ali, porque tinha que vender, né? Não. Então a gente precisa de um propósito. Talvez você está ali e fala assim, eu vou colocar um propósito que eu estou fazendo nessa firma aqui. Deus, eu tenho um propósito aqui. O Senhor não me colocou aqui por acaso. A gente não pode estar satisfeito, querido. A gente tem que estar sempre insatisfeito, sempre querer coisa melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Mas enquanto a gente estiver ali naquele lugar, a gente tem que entender, né? Que a gente tem que ser grato a Deus, sempre ter um coração grato a Deus por estarmos ali. E entender assim, Deus, não é isso ainda que eu quero para mim. Eu sou grato, mas o meu ideal é outro. Mas eu vou fazer o meu melhor aqui, porque a tua palavra diz que se eu for fiel no pouco, o Senhor vai me pôr no muito. Né? Passamos por problemas e dificuldades e mesmo assim temos ânimo para enfrentar os obstáculos. Nada nos faz parar, porque estamos cumprindo o quê? Um chamado de Deus. Se você colocar em tudo que você faz um chamado de Deus dentro do teu coração, tudo que você fizer, você vai fazer com prazer. Quando você está trabalhando numa loja, por exemplo, entra um cliente, você vai atender ele, e fala, Deus, tem uma pessoa ali, isso aqui é uma alma preciosa, uma pessoa que o Senhor morreu na cruz por essa pessoa, então eu tenho que dar o meu melhor para essa pessoa. Tenho que dar o meu melhor atendimento para ela, porque ela é filho de Deus, ele é meu irmão em Cristo. Não é crente, não é nada, mas é irmão. Porque Jesus morreu por aquela pessoa. Então tudo que você vai fazer, coloque Deus naquilo que você está fazendo ali. O que diz lá em Colossenses 3:23? Tudo, diga tudo. Tudo que você for fazer, né? Faça como se você estivesse fazendo para Deus e não para os homens, sabendo que é de Deus que virá a sua recompensa. A palavra de Deus diz assim, quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, se você colocar o propósito de tudo que você for fazer para a glória de Deus, né? Pessoa, você está ali no seu trabalho, em algum lugar, e as pessoas estão sempre elogiando você. Como o Ailton, por exemplo, trabalha lá no posto. Os clientes chegam para abastecer os carros, ele saiu de férias esses tempos atrás. Aí os clientes começavam a falar para o gerente, cadê o Ailton? Ah, está de férias. Rapaz, mas aquele menino é bom demais, hein? Que atendimento que ele tem. Que alegria que ele vem nos atender aqui. Ele está sendo um instrumento para glorificar o nome de Deus. Cadê aquele menino? Ele está de férias, rapaz. Você tem que mandar ele embora. Aquele cara lá atende a gente com mau humor, mal encarado. Pelo amor de Deus. Está glorificando o nome de Deus? Não. Mas quando você recebe o elogio das pessoas, as pessoas se alegram com a tua presença ali, você está glorificando o nome de Deus, amém? Nada nos faz parar, porque nós estamos cumprindo um chamado de Deus. Amém? Então, querido, Deus não plantou você nessa terra por acaso. Todos nós estamos aqui por causa de uma missão. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um chamado. Não é? E
A gente tem que entender qual é o propósito de Deus. Quando você entender o propósito de Deus para a tua vida, a tua vida vai ser diferente. Pastor, eu não vou ficar mais desanimado? É claro que vai. O desânimo vai vir, querido. O apóstolo Paulo fala assim, ó, estou desanimado, mas não destruído. Você pode estar desanimado, você não pode viver desanimado. Porque o desânimo é um estado de espírito que ele começa e ele termina quando você toma uma posição, uma atitude. Eu não vou ficar desanimado, eu vou me levantar. Eu não aceito ficar deprimido, triste, abatido. Levanta, joga uma água no rosto, né? Que nem eu falei no culto domingo aqui, domingo que eu falei assim, o passarinho canta porque é feliz ou ele é feliz porque ele canta? Ele é feliz porque ele canta. Então, desanimou, ficou triste, abatido, começa a cantar. Põe um CD, põe uma música lá e começa a louvar, começa a adorar a Deus, começa a cantar. Tem um ditado popular que diz que quem canta, seus males espanta. Eu duvido que se você fizer isso, se a tristeza não vai embora. Se o desânimo vai embora. Amém? Então, são atitudes que nós temos que tomar. Né? Segundo, no verso 10, quando você perde uma batalha, você tem direito de chorar, querido. Pode chorar à vontade. O que o texto diz de Davi? Né? Samuel capítulo 30, verso 6. Diz o texto que Davi chorou. De que maneira que ele chorou? A Bíblia diz que ele chorou até não haver mais lágrimas nos seus olhos. Ele não tinha mais força para chorar. Então, você chorar, isso não é sinal de fraqueza, não. Pode chorar à vontade. O que você não pode é viver a sua vida chorando, se lamentando. No momento que aconteceu a crise, a perda, aquela circunstância que te deixou abatido, chora mesmo. Chora bastante. Chorar é bom. Não é? Quando a gente chora, a gente lava os nossos olhos e a gente consegue enxergar melhor as coisas. Não é verdade, não é? Homem não chora, viu? Homem não chora. Homem chora e chora muito. A Bíblia diz que Jesus chorou. Né? Segunda coisa para você se manter uma pessoa motivada é se levantar e reagir diante dessa batalha que você perdeu. Viu? Você tem direito de se entristecer? Tem, claro que tem. Você tem direito de buscar conselho das pessoas? É claro que tem. O que você não pode é ficar prostrado e sem reação, que com certeza você vai perder a sua guerra. É isso que não pode acontecer com você. Perder uma batalha, querido, é momento do quê? De você reavaliar o que aconteceu com você. Por que eu perdi essa batalha? O que foi que eu fiz de errado? O que aconteceu? Qual foi a decisão? Qual foi a escolha que eu fiz que me fez perder essa batalha? Você vai reavaliar a sua vida. É momento de você buscar aonde errou. Quais são os seus pontos fracos? O que é preciso ser mudado na sua vida? Por isso que às vezes, quando você perde uma luta, uma batalha, você tem que pensar assim, eu preciso mudar algo na minha vida para não perder mais. A Bíblia ela ensina algo para nós. Que uma pessoa inteligente aprende com os seus próprios erros. Mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Ele está vendo o cara errar lá na frente, ele não vai passar lá. Ele não vai errar para ele aprender. Ele está olhando os outros, está aprendendo com o erro dos outros. Não é? Então a gente tem que buscar de Deus essa sabedoria. Fala, Deus, eu errei aqui, mas eu quero que o Senhor me dê sabedoria para mim não errar mais. Para mim não falhar mais nessa área. Então, querido, a perda de uma batalha pode até trazer frustração, pois nós estávamos esperando o quê? Uma vitória. Mas toda derrota deve ser como uma alavanca que nos fortalece. Diga glória a Deus. Toda perda servirá para nos capacitar ainda mais para vencer a guerra. Queridos, uma vitória que você tem, ela não vai te ensinar nada. Você vai aprender muito com as derrotas que você tem. É as derrotas que nos ensinam. São elas que nos aprimoram. São elas que nos dão mais sabedoria. E que nos faz conquistar coisas grandes na nossa vida.
Quantos estão entendendo? Diga amém. A medicina diz que tem um hormônio chamado serotonina. É um hormônio que desempenha um papel muito importante no nosso sistema nervoso. Ele libera a beta-endorfina, que estimula o cérebro e nos ajuda a vencer o estresse. Como que você faz com que esse hormônio ele se desperte dentro de você? Fazendo exercícios físicos, caminhada, praticando algum esporte. Então são coisas que parecem bobagem, mas vai te ajudar muito. Você puder entrar na academia, entre. Você não puder, faça uma caminhada. Você vai ver como isso vai te ajudar muito a se manter uma pessoa animada, com entusiasmo. Por quê? Porque aquela caminhada que você faz, aquele exercício físico que você faz, está liberando beta-endorfina, que é um hormônio poderoso contra o estresse, contra o desânimo. Amém? Isaías 40:31 diz o quê? Quem sabe? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Salmo 30, verso 5 diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Salmo 126, verso 6 diz o quê? Aquele que leva a sua preciosa semente, gemendo, chorando, vai voltar, sem dúvida, com muita alegria, trazendo consigo o resultado de uma grande colheita para a sua vida. O que diz Neemias 8, verso 10? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, diga, é a vossa força. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus. Por último, pensa por meio da fé. Versículo 8, 18, capítulo 8, 18, Josué diz que depois que Deus revelou o problema dele ter perdido aquela batalha, Deus fala para Josué: Josué, faça um ato profético, pega uma flecha, uma lança, uma flecha, e lance lá no arraial dos inimigos, porque você vai ter vitória. Pô, pegar uma flecha e jogar vai dar vitória? Não, claro que não. Mas Deus quis que ele fizesse algo pela fé. Então a gente vai vencer muitas batalhas na nossa vida pela fé. Deus ele proporcionou para o seu povo sair vitorioso das guerras de algumas maneiras estranhas. Foi? Não falou para Josué dar 7 voltas lá? Desde quando dá 7 voltas uma muralha e dá um grito e depois tocar trombeta, derruba muro, irmãos. Mas o muro caiu por causa da fé, naquilo que Deus mandou eles fazer. É ou não é? É óbvio que nenhuma dessas atitudes no natural venceria uma guerra, mas todas elas foram vencidas no mundo espiritual. Através do quê? Através da fé. Quando se perde uma batalha, vem o quê? O medo, vem a frustração, vem o questionamento, e vem um sentimento dentro de nós ruim, de fracasso, de derrota. Mas essa foi apenas uma batalha que você perdeu. O Senhor dos Exércitos irá contigo e te dará vitória sobre toda a guerra que você enfrentar. Quem crê, diga amém.